E aí, beleza? Estamos aqui no canal do Monte, mais um Papo Reto, e esse mês nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. E não se esquece de já dar o joinha mesmo antes de você ver o vídeo e já se inscrever no canal se você não é inscrito. Aqui nesse canal a gente fala muito sobre Jesus, mas sem falar da religião em si, mas falar da essência que para nós ele é a vida, né? Ele não é simplesmente uma religião, ele é a essência da vida, né? Então aqui nós falamos muito sobre isso e trocamos ideias sobre isso. E eu quero separar aqui um pedacinho que fala, você pode ler a passagem inteira, tá em Mateus 5, mas eu quero pegar ali a partir do verso 9 até o finalzinho ali, só para eu embasar o que eu quero dizer. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem ou os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque a grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Era um negócio que eu achava muito louco pra mim, sabe? Porque se você for ver, se você ler ali as bem-aventuranças, a nossa cultura, a nossa forma é completamente ao contrário, né? Mas quando você começa a entender e pede para Deus revelar para você e você começa a entender, você começa a ter alegria em certos momentos. Por exemplo, a gente sofreu muita perseguição e ainda sofre, né? Mas eu comecei a entender, cada vez que acontecia isso, o Senhor me trazia essa passagem na minha memória. E tipo assim, pô, bem-aventurado, quer dizer que eu tenho uma herança da hora porque está acontecendo, quer dizer que o bem-aventurados quer dizer felizes, né? Então, seja feliz, Adrien, por estar passando por essa perseguição. E eu comecei a entender isso, começou a trazer uma leveza para a minha vida, e eu comecei a parar de ter uma justiça própria, que aos meus olhos eu olhava para aquilo e falava assim, não, isso não é justo eu passar. Mas aí eu comecei a entender que Deus estava apoiado na minha justiça. E eu comecei a ver que, cara, não era legal porque Deus tentava fazer as coisas do meu braço, e daí tudo acaba sendo injusto, tudo não é legal, toda aquela história que a gente tem essa mania. Mas eu comecei a entender da ótica de Jesus, né? Porque aqui as bem-aventuranças é muito legal, cara. Isso traz uma paz para tua vida quando você começa a entender e praticar ela na tua vida. E outro ponto ali fala sobre os pacificadores. Que você começa a entender assim, pô, as pessoas vêm e falam coisa pra mim, e eu não levo desaforo pra fora, e eu, como é que falam lá sempre? Eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada pra não sair, né? Só que daí você começa a entender que isso é uma cultura do homem, é uma cultura humana, e você começa a entender a cultura do céu, do reino, a cultura que Jesus deixou pra nós, que é você ser pacificador, e aquele que é pacificador será reconhecido como filho de Deus. Pô, aí comecei a mudar a minha mente, comecei a entender, pô, é os contrários, mas não é que é os contrários, é a gente que anda de ponta cabeça achando que tá andando certo. E quando você começa a andar com Jesus, ele te põe de pé e você começa a andar de pé mesmo, sabe? Você começa a entender que muita coisa que você vivia era loucura, né? E não ia ter como dar certo, né? E as bem-aventuranças é um negócio que é muito legal de você meditar e você tá dando uma lidinha ali, dá uma lidinha inteira ali na parte de Mateus 5, que fala sobre as bem-aventuranças, que, cara, é da hora, né? E isso começa a trazer paz e trouxe pra mim. Eu tinha uma dificuldade muito grande, sabe? Muito explosivo, qualquer coisa eu queria partir pra cima, não levava desaforo pra casa e toda essa história. E aí o Senhor começou, através essa passagem, foi uma passagem que ele me ajudou, né? Usou bastante para eu poder entender um pouco mais disso e começar a entender a cultura dele. Nós temos uma escolha. Você pode escolher querer viver na cultura do homem ou na cultura do reino. Só que, como não é tão costumeiro, nós temos que começar a viver nela primeiro na nossa vida, isso vai se replicando e você escolhe qual delas você quer viver, né? E eu comecei a ver que era bem melhor a cultura dele. E ver que não era tão ao contrário assim. Era eu que estava ao contrário, achando que estava certo. E me trouxe assim muita paz, né? Então eu te instigo a dar uma lidinha, espero que te ajude. Não esquece que tem muitas pessoas falando sobre isso. Esse mês a gente teve os alunos que fizeram a escola de inverno aqui e a gente convidou eles para participar do Papo Reto, né? Dá uma olhadinha em cada vídeo que foi pro ar, né? E que vai pro ar, para que você possa estar vendo pontos de vista. São videozinhos curtos, rapidinhos, tenho certeza que vai edificar a tua vida. E a ideia do Papo Reto é bem isso, é um bate-papo, né? Não é uma pregação, é um bate-papo, né? É uma conversa do que é aquele tema para cada um. E foi da hora, né? Se quer conhecer um pouquinho mais da base do Monte, só você vir dar uma olhadinha no nosso site, né? Vai estar tudo aqui embaixo. Site, rede social, nós temos Insta. O Insta está cada vez mais top, cada vez mais lindo. Então,
vai dar uma olhadinha, a gente sempre está trazendo conteúdos para ajudar você a chegar cada vez mais perto de Jesus e ter uma vida mais plena, né? Esse é o nosso intuito. E não esquece que a gente tem a nossa Store também, lá nós temos produtinhos para você poder adquirir, que ajuda essa base cada vez chegar mais longe. Nós temos os e-books, temos os livros, e também não se esquece do que é curtir, compartilhar esse vídeo para outras pessoas e também você se inscrever no canal. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Deus abençoe. Até mais.